Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo João Paulo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin, que vai acontecer amanhã, dia 15 de agosto, no Alasca. O presidente Zelensky, o presidente da Ucrânia, já criticou esse encontro, né, entre o Trump e o Putin, porque ele diz que isso só dá mais credibilidade ao Putin, digamos assim, né? Porque o Putin estaria indo em território americano, que o encontro vai ser lá no Alasca, e o fato é que vai ser uma reunião fechada, né? Então não vai ter a mídia não vai ter acesso a essa reunião. A gente vai saber depois, né? Toda a mídia já está se preparando, já está todo mundo a postos para trazer as últimas notícias sobre o que vai acontecer. E eu também trouxe aqui algumas notícias de algumas coisas, né? O que a mídia está falando que pode ser que seja tratado lá, tá? Então eu trouxe aqui algumas matérias, algumas reportagens sobre isso e o que é que vai ser tratado nessa reunião. Vamos lá. Presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, já tem data para acontecer exatamente daqui a uma semana, próxima sexta-feira, 15 de agosto, no estado americano do Alasca. Trump fez o anúncio agora à noite nas redes sociais. Hoje também, em entrevista ao Wall Street Journal, Vladimir Putin disse que pediu áreas do leste da Ucrânia em troca de paz. Quem tem as informações para a gente direto de Washington é a nossa correspondente Mariana Jangiacomo. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. É, Márcio, essa informação do Wall Street Journal e esse encontro entre Trump e Vladimir Putin realmente levantam a questão sobre como vai ser essa negociação sobre o possível fim, né, da guerra na Ucrânia ou um cessar-fogo. Agora, Márcio, é muito significativo esse encontro, é muito simbólico que esse encontro aconteça nos Estados Unidos. Por quê? Como a gente falava ontem mesmo, Vladimir Putin é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional. Ele não pode pisar nos mais de 120 países signatários do TPI ou vai preso. Os Estados Unidos não são signatários do TPI, mas trazer o presidente russo para cá é uma enorme mudança do governo americano. A última vez que Vladimir Putin esteve nos Estados Unidos foi em 2015. A última vez que se encontrou com o presidente americano foi em 2021, com Joe Biden, na Suíça. Desde então, depois da invasão da Ucrânia, os países da OTAN adotaram uma política de não falar com Vladimir Putin. Então agora Trump não só rompe com essa política, voltando a falar com Putin, mas aceitando se encontrar com ele e mais, trazendo Putin para os Estados Unidos e para o estado do Alasca, que já foi da Rússia muito tempo atrás, lá em 1800, enfim, muito tempo atrás, o Alasca já foi da Rússia. Então existe todo esse simbolismo, inclusive rumores de tempos em tempos aqui nos Estados Unidos, de que Putin queria pegar o Alasca de volta pela localização privilegiada, por uma série de vantagens. Enfim, então é muito simbólico, é muito histórico, na verdade, esse encontro acontecer entre o presidente americano, entre Donald Trump e Vladimir Putin aqui nos Estados Unidos, no Alasca, nesse momento. Isso representa uma enorme mudança para a posição de Vladimir Putin na geopolítica, na forma realmente como como os outros países o veem, né, como os Estados Unidos o veem. E claro, fica a pergunta, como eu disse no começo, né, da nossa conversa, sobre o que isso vai significar para a Ucrânia, já que até o momento não há sinalização de que Volodymyr Zelensky vai participar dessas conversas, e o que relatou o Wall Street Journal é que Putin teria dito a Donald Trump que ele aceitaria parar a guerra em troca do reconhecimento internacional de territórios ocupados pela Rússia como territórios russos e da parte leste da Ucrânia. Então fica a pergunta, claro que ainda falta uma semana, muita coisa pode acontecer, mas como vai ser esse tipo de negociação para os ucranianos, né? Claramente um rompimento daquela máxima, né, de Biden, que usava a política nada sobre a Ucrânia sem os ucranianos. Aparentemente, muita coisa sobre a Ucrânia sem os ucranianos, ao que tudo indica, pelo menos até o momento, para esse encontro entre Trump e Putin. Márcio. Muito obrigado, Mariana Jangiacomo, que falou com a gente direto de Washington. Fundamental colocar Lorival Santana, nosso analista internacional, nessa notícia que tem tantas camadas, como a Mariana bem disse. Lorival, boa noite. Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia confirmam esse encontro lá no Alasca, falam sobre como poderia ser um possível acordo de paz, mas a pergunta que fica é, e a Ucrânia? Boa noite. Pois é, essa apuração do Wall Street Journal que a Mariana mencionou é muito valiosa e tem mais alguns detalhes que são muito importantes. De acordo com fontes europeias, porque foram 3 ligações hoje, uma do Trump, do J.D. Vance e Stephen Witkoff, o enviado de Trump, com Putin. Uma segunda ligação sem o Trump, com o Stephen Witkoff e com os russos de novo, já incluindo o Kevin Kellogg, que é o enviado de Trump para a Ucrânia. E uma terceira ligação entre o Stephen Witkoff e autoridades europeias. E foi nessa ligação, segundo o Wall Street Journal, que foi detalhado o seguinte, porque as fontes são europeias, que o Putin quer todo o Donbass, ou seja, todo Lugansk, que ele não ocupa, ocupa só uma parte, e todo Donetsk. Ele ocupa grande parte do Donetsk, mas ainda não ocupa cidades muito estratégicas, tanto do Donetsk quanto em Lugansk, tudo isso lá no leste da Ucrânia. Não ficou claro o que aconteceria com Zaporizhia e Kherson, que são 2 outras regiões que ele ilegalmente anexou e que ele ocupa parcialmente, e que também são áreas estratégicas.
ele devolveria essas partes para a Ucrânia? Improvável, conhecendo Putin. O Trump fez uma referência de que haveria swap de territórios, trocas de territórios. O que seria essa troca de territórios? Seria uma retirada da Ucrânia da pequena área que ela ocupa dentro da Rússia, ou seria efetivamente a devolução dessas áreas ucranianas ocupadas pela Rússia em Zaporizhia e Kherson? Não sabemos. O Trump disse também que não foi um breakthrough, né, que não foi uma grande mudança, mas que há um espaço de negociação. O que isso significa? Porque a posição anterior do Putin era ficar com as 4 áreas que ele anexou ilegalmente e que ele ocupa apenas parcialmente. Houve algum progresso em relação a isso? Ele desistiria de Zaporizhia e Kherson? E ficaria também com a Crimeia. Isso está claro em todas as apurações. De qualquer maneira, a gente está num quadro em que a gente está discutindo, como a Mariana colocou muito bem, sem a Ucrânia. Quer dizer, está se falando em tirar nacos do território ucraniano. Hoje a Rússia ocupa 20% da Ucrânia ilegalmente, sem discutir isso com a Ucrânia. Então já é um estado, uma situação de enorme fragilização da Ucrânia. É que a gente sabe que a Ucrânia, pelo menos até hoje, nunca admitiu, jamais admitiu abrir mão de qualquer pedaço de seu território. Entrar nessa negociação assim já nos dá a ideia de que vai ser muito difícil chegarmos a um acordo. Excluindo a Ucrânia, ainda por cima, né? Porque a Ucrânia só virá num segundo momento quando Putin e Trump já tiverem feito um acordo. Imagine isso, né? Ela já chega absolutamente em desvantagem em comparação com a Rússia. Muito obrigado, Lorival. Ou seja, né, a Ucrânia mesmo, que é quem tá no meio da guerra, tá sendo colocada de lado, porque na verdade já foi derrotada, né, gente? A Ucrânia já foi derrotada pela Rússia, e hoje quem tá financiando ainda essa guerra é os Estados Unidos, então, por meio da OTAN, né? Então quem tá ainda tentando resistir é a OTAN e os Estados Unidos. Então a Ucrânia já praticamente foi derrotada. Como eles disseram, estão tomando uma decisão sem nem a Ucrânia fazer parte disso, e o Zelensky também não está nada feliz com isso. Vou trazer um vídeo dele aqui, né, que ele vai falar sobre isso. E vamos ver mais nesse vídeo aqui que eles vão explicar um pouco também a respeito disso. Por que 25%? Assim, eu estou um pouco curiosa. É um percentual frequentemente usado pelo presidente americano? Pois é, Tainá, boa tarde a você, a Uribe, a todos que nos acompanham. Não dá para tentar decifrar muito da mente de Donald Trump, porque ele vai soltando esses números, ele fala sobre decidir as questões importantes em 2 semanas, e depois vai mudando, mas isso mostra, de certa forma, que Donald Trump já está admitindo um possível fracasso nessas conversas de sexta-feira. Inclusive, ele falou que vai ser uma reunião de percepção, a Casa Branca também falou que vai ser uma reunião mais para ouvir o que Vladimir Putin tem para dizer, então eles já estão ali deixando uma porta de saída caso essa reunião não funcione e não chegue ao objetivo de alcançar um cessar-fogo no conflito com a Ucrânia. Então, mais cedo, numa entrevista à Fox News, Donald Trump também disse que acha que o Vladimir Putin, presidente russo, quer realizar um acordo, falou que acha que ele vai fazer um acordo e disse que as ameaças de sanções econômicas por parte dos Estados Unidos, que inclusive tinham um prazo para começar na sexta passada, Donald Trump falou que se o presidente russo não fosse à mesa de negociações, os Estados Unidos imporiam essas sanções a partir da sexta passada, mas esse prazo foi suspendido com a organização dessa cúpula, mas Donald Trump falou que as sanções econômicas contra a Rússia desempenharam um papel importante na decisão de Putin de aceitar essa reunião que vai acontecer no Alasca amanhã. Também ele falou sobre incentivos econômicos, falou que as sanções são muito poderosas e falou que vai convocar Zelensky para uma segunda reunião, convidar Zelensky para uma segunda reunião, já que ele não foi convidado para a reunião de amanhã, como a gente estava acompanhando, inclusive com o Américo. E ele falou que existem 3 locais possíveis para essa reunião de acompanhamento, ainda sem detalhar onde isso poderia ser realizado, e ele disse que se for uma reunião ruim, ele não vai ligar para ninguém, mas que se for uma reunião boa, ele vai ligar primeiramente para Zelensky, que ele já tinha dito antes isso, e depois ele vai ligar para os líderes europeus. Ele falou que não sabe se vai haver um acordo de cessar-fogo imediato, também falou que não sabe se a coletiva de imprensa vai ser conjunta, mas deu a entender ali que se for uma boa reunião vai ter uma coletiva conjunta, senão ele pode fazer uma coletiva de imprensa de qualquer forma sem os russos, sem Vladimir Putin. Também o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, se manifestou, falou que não há previsão de assinatura de documentos durante a cúpula amanhã, e ele falou que seria um erro prever o resultado das negociações, falou também que não há essa previsão desse acordo, e também falou que eles estão prontos, Trump e Putin, para conversar e discutir as questões mais difíceis. Antes disso, também um outro assessor do governo russo tinha dito que os Estados Unidos estão fazendo esforços sinceros para resolver o conflito na Ucrânia, e também chegou a sugerir que os Estados Unidos e a Rússia poderiam conversar, inclusive, sobre acordos nucleares. Só para a gente trazer algumas informações importantes sobre isso, Estados Unidos e Rússia hoje detêm quase 90% das ogivas nucleares do mundo, são as grandes 2 potências nucleares, e depois de uma série de acordos que foram fracassados, o último deles, a Rússia se retirou em 2023, depois da invasão da Ucrânia, há essa conversa, então, de que eles poderiam falar sobre acordos nucleares. Também, esse assessor do Kremlin disse
disse mais cedo que eles poderiam conversar, inclusive, sobre questões econômicas, questões comerciais durante essa reunião de amanhã. Inclusive, Donald Trump já tinha falado sobre isso nessa semana, que também assuntos econômicos podem ser tratados nessa reunião. E, por fim, também o Ushakov, que é esse assessor do Kremlin, ele também falou sobre como vão ser os detalhes, alguns detalhes mais práticos dessa reunião. Disse que a cúpula vai começar às 4h30 do horário de Brasília, com os dois líderes se encontrando sozinhos, apenas acompanhados por tradutores. Depois, as duas delegações fazem um almoço de trabalho e, na sequência, acontece, então, essa coletiva de imprensa. Eu volto com vocês. Ou seja, né, ninguém sabe o que vai se dar essa reunião. Se vai ser um sucesso, se não vai ser, o que é tipo de acordo que eles vão fazer, se vão chegar a alguma definição, se não vai. Então tá ainda tudo muito incerto, né? A gente vai saber isso mesmo só amanhã ou depois de amanhã. Vamos ver mais esse vídeo aqui também, onde eles trazem mais notícias a respeito disso. E depois também eu vou trazer o vídeo do Zelensky, tá? Dele falando, e também o vídeo de um especialista lá dos Estados Unidos a respeito disso. Agora a Washington para falar com a correspondente Mariana Jangiacomo sobre a expectativa para o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin. Mariana Jangiacomo vem para a tela aqui agora, sim, direto lá de dentro da sala de imprensa da Casa Branca. Mariana, Trump diz que a Rússia vai enfrentar consequências severas se Putin não aceitar o fim da guerra. Isso que é recado, isso que é prévia desta reunião, hein? Mas aqui já veio um recado bem parecido como esse antes, né, Yuri? Essa é a questão. Não é a primeira vez que Trump ameaça Putin dessa forma e a gente não viu nenhuma mudança prática, pelo contrário, né? Na verdade, Trump tinha dado um ultimato para Putin que acabava nessa sexta-feira, o prazo para que ele aceitasse um cessar-fogo. A sexta-feira veio e não veio com mais sanções, punições contra Putin, pelo contrário, veio com a confirmação de um encontro entre Trump e Putin e ainda mais, um encontro em solo americano. Putin vai pisar nos Estados Unidos pela primeira vez desde 2015. Então, Putin vem ganhando mais abertura, na verdade, com Trump, apesar de todas, né, as palavras duras do presidente americano. E Trump quer muito, na verdade, ganhar um prêmio Nobel da Paz. Ele quer muito fechar acordos. A própria Casa Branca compartilhou uma foto citando nomes de autoridades ali, incluindo o premier israelense Benjamin Netanyahu, que apoiaria o Trump ganhar um prêmio Nobel da Paz. Então ele quer muito esse acordo, esse cessar-fogo, vem pressionando Putin, mas na prática o que a gente vê é uma aproximação ali do presidente americano com o presidente russo e uma certa aflição dos países europeus e um ceticismo aqui nos Estados Unidos, é o que eu percebo, sobre o que pode sair de fato dessa reunião, já que Zelensky não vai participar. Trump falou hoje que se a conversa correr bem com Putin, então ele concorda com a ideia de uma cúpula entre ele, Putin e Zelensky, quase que imediatamente depois desse encontro com Vladimir Putin. Mas se isso vai acontecer de fato, a gente se pergunta, né? É uma outra história, porque Trump já falou em fazer alguma troca de territórios, foi o que ele disse, concordar com alguma troca de territórios com Vladimir Putin ali, né? Então, ceder territórios nessa conversa. O que isso significaria para a Ucrânia? Zelensky continua dizendo que vai defender a soberania da Ucrânia. Então, fica muito difícil ver, de fato, na prática, qualquer tipo de avanço nas negociações, qualquer possibilidade com a qual tanto Putin quanto Zelensky iriam concordar. E o fato de que Zelensky está fora dessa cúpula acaba despertando preocupação, sim, não só na Ucrânia, mas em outros países europeus também, que temem esse encontro, na verdade, entre Putin e Trump, sem a presença de outros intermediadores ali, Yuri. Ou seja, né, gente, o próprio presidente dos Estados Unidos já tá falando em ceder territórios, né? Ceder o que o Zelensky, né, a Ucrânia teria que ceder alguns dos seus territórios para Putin, né, para a Rússia. Engraçado, né? E, gente, acabei de reparar aqui, olha só, aqui no canto direito tem uma placa do YouTube aqui, ó, do Zelensky. Apoiado no abajur. Esquisito, né? Mas enfim, vamos lá. Ver isso numa sala de um presidente é meio esquisito, mas vamos ver. Vamos ver a declaração dele. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou nesta terça-feira que a próxima reunião entre Vladimir Putin e Donald Trump representa uma vitória pessoal para o líder russo, ao mesmo tempo em que descartou qualquer retirada de suas forças da região de Donbas, no leste da Ucrânia. Zelensky confirmou à imprensa que grupos de soldados russos avançaram cerca de 10 quilômetros em partes da linha de frente, mas garantiu que seriam destruídos. Esses avanços levantam temores de uma vantagem para o Kremlin antes da aguardada cúpula no Alasca entre Putin e o colega americano e devem discutir uma possível solução para o conflito. Uma das saídas mencionadas pelos Estados Unidos, sem maiores detalhes, seria uma troca de territórios entre os dois países, proposta rejeitada por Kiev e aliados europeus. O chefe da diplomacia americana Marco Rubio e o chanceler russo Sergei Lavrov tiveram nesta terça-feira uma conversa por telefone para discutir a preparação da cúpula. Mais cedo, o secretário de Estado americano declarou que, para Trump, um encontro com Putin não é uma concessão. Já a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, informou que a cúpula será realizada em Anchorage, principal cidade do Alasca. Acredito que este seja um exercício de escuta para o presidente. Veja, apenas uma parte envolvida nesta guerra estará presente, e isso é para que o presidente vá e obtenha novamente uma compreensão mais sólida e melhor de como podemos, com sorte, encerrar esta guerra. Leavitt acrescentou que Trump espera que, posteriormente, ocorra um encontro entre as três partes, incluindo então Zelensky.
Bom, enfim, né? São duas superpotências nucleares, né? Discutindo o assunto que envolve uma outra potência. Para vocês verem como essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia nunca foi, de fato, uma questão só de Ucrânia e da Rússia. Porque se fosse só uma questão deles, eles mesmos teriam resolvido, né? Essa guerra, na verdade, tem muito a ver com os Estados Unidos, por toda a questão, né, dos Estados Unidos querer colocar a OTAN lá na Rússia, a Rússia querer fazer parte do tratado da OTAN, e aliás, a Ucrânia querer fazer parte do tratado da OTAN e a Rússia não aceitar isso, né? Na verdade, foi uma das razões pela qual a guerra foi deflagrada, se iniciou, foi essa, justamente isso. Vamos ver um pedaço agora desse vídeo. Esse Douglas McGregor, ele é especialista foi secretário da Defesa e tudo mais, então ele vai falar um pouco, eu vou colocar só um pedaço aqui onde ele fala sobre essa guerra e que a Ucrânia já perdeu, né? Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Hoje estamos novamente com o coronel Douglas McGregor, ex-assessor do secretário de Defesa dos Estados Unidos, veterano de combate condecorado, PhD e autor de vários livros sobre estratégia de guerra. Então sim, é sempre um prazer tê-lo de volta. Bom estar com você, Glenn. Antes de entrarmos nos recentes desdobramentos diplomáticos entre os Estados Unidos e a Rússia, gostaria de saber como você interpreta o que está acontecendo na Ucrânia em relação à guerra, e especificamente em relação às linhas de frente e à capacidade militar que ainda persiste na Ucrânia. Estrategicamente, não posso acrescentar muito ao que Viktor Orbán disse. Ele foi muito direto ao afirmar que a Ucrânia perdeu a guerra, e isso é verdade. A guerra ucraniana contra a Rússia, que é uma guerra por procuração de Washington contra a Rússia, está perdida. Se olharmos para os acontecimentos atuais, é deplorável. Os russos estão avançando em várias áreas. Obviamente, ainda há algumas batalhas de cerco acontecendo, onde restam focos de resistência modesta. Mas, no fim das contas, eles estão avançando porque não há muita resistência ucraniana, já que a maioria das tropas ucranianas está morta. E aqueles que aparecem, sabemos com algumas exceções, envolvem muitos idosos e garotos. Então, a Ucrânia está em seus últimos suspiros, o que, na minha opinião, é o motivo pelo qual Zelensky está correndo por toda a Europa agora, tentando desesperadamente encontrar alguém que forneça dinheiro e equipamentos que, de alguma forma, transmitam a ilusão de que ainda existe um Estado ucraniano com força. Eu não acho que exista. Então, o que vejo acontecendo agora é que os russos vão avançar para o oeste. Não vejo motivo para que eles parem nesse ponto. Acho que eles vão em direção a Zaporizhia, porque lá há ponte sobre o Dnieper, o que cria a oportunidade para os russos se decidirem atravessarem. Eles poderiam seguir para o sul em direção a Odessa. Eles poderiam seguir para o norte em direção a Kiev, de qualquer forma. Mais ao norte há outras penetrações, mas sejamos francos. Quando encontram os ucranianos, a resistência deles é fraca, e as fortificações, em muitos casos, já não estão mais guarnecidas, porque simplesmente não há tropas ucranianas para ocupá-las. Então, do ponto de vista puramente militar, acredito que esta guerra acabou. Não há dúvida alguma quanto a isso. Agora, os russos estão decidindo em que medida seus objetivos estão sendo alcançados. E acho que eles estão tendo uma reunião conosco no Alasca, mais como uma cortesia ao Donald Trump, do que por qualquer outra razão. Não porque haja alguma necessidade ou exigência da parte deles. E como você interpreta os desenvolvimentos recentes ao norte de Pokrovsk? Porque os russos de repente avançaram, acho que foram 12 ou 15 quilômetros, por uma região que supostamente estava defendida. Eles pareceram atravessar direto, e de repente, novamente, já houve cercos no passado. Mas agora cidades inteiras de Pokrovsk e Mironograd estão sendo capturadas em um grande cerco. Isso é incomum. Eu queria saber como você explica isso. É um colapso? Estamos nos aproximando de um colapso? E qual é o significado dessas grandes rupturas? Bem, eu acho que estamos no meio do colapso agora. O estabelecimento militar ucraniano não é mais capaz de fazer muita coisa. Eles não têm grandes reservas que possam lançar na linha de frente. E eu acho que agora, especialmente com suas unidades Azov, eles estão poupando essas tropas, ainda que sejam, em grande parte, unidades do Ministério do Interior. Eles estão segurando essas forças, acredito, para se protegerem, ou seja, proteger o regime e, com sorte, mantê-lo no poder em Kiev. O que você descreveu é interessante, porque essas deveriam ser as o regime e, com sorte, mantê-lo no poder em Kiev. O que você descreveu é interessante, porque essas deveriam ser as chamadas cidades-fortaleza, que seriam defendidas ferozmente contra os russos. Isso é muito parecido, francamente, com junho e julho de 1944, quando Hitler declarou certas cidades, Mogilev e outras, como lugares-fortaleza que seriam defendidos até o amargo fim. E simplesmente era impossível fazer isso. E muitas pessoas simplesmente desobedeceram às ordens dele porque perceberam que defender cada centímetro de território durante o último ano e meio a 2 anos era uma perda de tempo. Acho que esse mesmo tipo de mentalidade se instalou entre os ucranianos. E neste momento, muitos soldados ucranianos estão apenas tentando sair do caminho porque não conseguem impedir o avanço.
E você se pergunta, se fosse um soldado ucraniano neste momento? A guerra está obviamente perdida. Não temos nada para lançar na batalha. Então por que eu deveria sacrificar minha vida? Que diferença isso fará no resultado? Acho que essa é a mentalidade que está tomando conta na Ucrânia. E até mesmo os canais mais pró-ucranianos estão admitindo o desastre, se você prestar atenção ao que dizem. Então acho que isso está começando a ser compreendido. A pergunta novamente é, o presidente Putin, seus colegas e esse círculo interno que está no comando têm objetivos e metas específicos. Quantos desses foram alcançados e quantos não foram? É difícil para mim julgar de onde estou. Acho que o plano, desejo ou objetivo de aniquilar o estabelecimento militar ucraniano foi em grande parte alcançado. Mas aí surgem esses problemas. Você tem os alemães, é claro, que se levantam e dizem, bem, vamos fornecer mísseis Taurus. Bem, isso é um absurdo revoltante. É como se você tivesse um soldado ferido e exausto, ele é o último homem no campo de batalha, e você entrega a ele um lança-chamas e diz, vai lá, faça o melhor que puder. Go at it, do the best you can. It's not going to make. Bom, é isso, né, gente? Como ele falou aqui, especialista em guerra, tá acabada. A guerra já era. A Ucrânia já perdeu. É uma guerra por procuração dos Estados Unidos contra a Rússia, na verdade, como vocês bem ouviram, né? E já era, é o fim. Agora o que eles querem negociar são os territórios russos, aliás, os territórios ucranianos que a Rússia tomou, né? E que o Vladimir Zelensky não, o Zelensky diz que não quer entregar esses territórios, porém o Trump diz que talvez tenha que ceder alguns territórios, então tá nesse impasse, né? E amanhã vai ter essa reunião, vamos ver o que vai sair dessa reunião. Mas de qualquer forma eu trago também isso aqui no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui porque eu sempre trago vídeos como esse. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.